Olá, estudantes! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre porcentagem. Eita, professora, é assunto novo. A gente não trabalhou muito sobre esse assunto especificamente, mas existem outros números relacionados que eu tenho certeza que vocês já viram por aqui durante as outras aulas, beleza? Primeiramente, eu quero agradecer, eu quero admirar, inclusive, o trabalho maravilhoso de Jéssica, nossa intérprete de Libras, né? Que faz esse trabalho maravilhoso e garante a acessibilidade, garante que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas. Então, segue todo o meu carinho e admiração por esse grupo maravilhoso. Primeiramente, para começar o nosso assunto, vocês gostam da palavra promoção? Eita, que nome, né? Quando você escuta a palavra promoção, eita, eu me arrepio todinha, dá vontade de eu gastar até o que eu não tenho. E quando eu falo de promoção, eu estou falando diretamente de porcentagem. Na nossa imagem, eu tenho aqui o nosso boneco com o nome promoção 50%. Promoção de 50%. Esse tipo de promoção é boa, hein? 50%, professora. Fique tranquilo, fique tranquila, que a gente vai conversar bem direitinho sobre isso e você vai entender o que significa esses 50%. Juros. Olha o rapaz aqui assustado, né, com esse nome. Infelizmente, é outro assunto que tem tudo a ver com porcentagem, só que dessa vez não é tão legal para a gente. Quando a gente fala de juros, a gente pensa em valores a mais do que a gente pensaria em pagar. Eu posso falar de desconto, que é bom para a gente, e posso falar de juros, que não é tão bom assim, mas ambos têm a ver com porcentagem, beleza? Mas o que é porcentagem, professora? Porcentagem é qualquer razão que tenha como denominador o número 100 e utilizamos para comparar as partes de um todo. A ideia de porcentagem consiste em representar partes de algo inteiro. Lembram daquela questão do sistema de numeração decimal, de números racionais? Pois bem, tem tudo a ver com porcentagem. Claro que eu trouxe o nosso material dourado para representar esses números, certo? Quando eu falo do meu inteiro, né, a gente pode pensar no nosso cubão, né? Mas, professora, porcento tem a ver com o quê? Com 1000, com 100? Por 100, né, gente? No caso de porcentagem, quando eu falo de 100%, é o meu valor inteiro. É como se fosse assim. Eu vou deixar o nosso cubão em partes e vamos pensar na nossa placa. A nossa placa, a gente sabe que tem 100 quadradinhos desses, certo? Eu tenho 100%, 100%. Eu posso dizer que cada quadradinho desse vale 1%, porque se eu somar todos esses quadradinhos, dará 100. Então, se esse meu quadrado é o meu 100%, é o meu inteiro, é o meu número total, eu posso afirmar que cada quadrado desse vale 1%. Uma parte de 100. Oxe, professora, eu lembrei de fração. Tem a ver? Tem tudo a ver. A diferença é que nessa fração, o meu denominador sempre será 100, que é o meu total. Para representar a porcentagem de um número, escrevemos ele seguindo desse símbolo aqui, ó, que é uma barra e duas bolinhas, certo? É como se fosse, vamos dizer assim, uma barra com duas bolinhas meio que representando os 100. Mas esse símbolo vocês já conhecem. O símbolo é utilizado para indicar uma divisão por 100. Sempre que eu tiver os 100%, eu penso nessa lógica. O meu denominador vai ser 100, que é o meu total. Lembra que o meu denominador sempre é a parte total que eu estou dividindo
Pois bem, se eu estou falando em fração e porcentagem, o meu denominador tem que ser 100. E, consequentemente, eu vou ter um número decimal. Por quê? Se eu tenho menos do que todas as partes, eu tenho frações de números, eu tenho partes de números. Nesse caso aqui, ó, 50 de 100, ou seja, eu tenho 50 dos 100, que é o meu total. Eu representando na minha placa, eu poderia dizer que eu tenho 50% pintado, vamos dizer assim, que eu pintasse cada quadradinho. Eu precisaria pintar 50 quadradinhos desses, que seriam 50 quadrados pintados dos 100 que eu tenho no total. Em porcentagem, 50%. E você do quinto ano já sabe que eu tenho metade. Metade de 100 é 50, 50%. Se eu estou vendendo um produto a R$100 e quero te dar um desconto de 50, eu vou te vender por R$50. Vê que maravilhoso. Vê como o desconto é legal, né? A gente vê muito essa questão de porcentagem nas liquidações, né? Produtos com até 70% de desconto, a gente vai dividir esse valor por 100, beleza? E saber quanto vai dar a quantidade. Nesse caso aqui, metade, 50%. Preste atenção nessa notícia. Com foco em inovação na gestão pública, Prefeitura do Recife abre processo seletivo para o programa de trainees Talentos Recife. Isso é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, né? E essa notícia é recente. Eu vou ler um resumo, mas eu quero que vocês foquem só em um pedaço da informação. Serão priorizados candidatos residentes, preferencialmente na cidade de Recife, estado de Pernambuco, mas há possibilidade de inscrição de pessoas de qualquer região do país que tenham interesse em se mudar para a cidade. Entre os critérios de seleção está ser brasileiro, naturalizado brasileiro e maior de 18 anos. Não possuir parentes de primeiro grau na equipe interna do Vetor Brasil, que é quem vai organizar o processo, bem como da Secretaria de Educação do Recife, residir ou ter interesse em residir na cidade ou região metropolitana do Recife e possuir graduação completa em instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC. Presta atenção agora, quinto ano. É importante destacar que ao menos 50% das vagas ofertadas pelo programa serão destinadas a mulheres, portanto, com garantia de paridade de gênero. Quando ele fala de paridade de gênero, quinto ano, ele está falando de igualdade, ou seja, pelo menos 50% dessas vagas tem que ser ocupada por mulheres. Se eu fosse representar aqui a minha quantidade nessa placa, eu teria 50 quadradinhos desses ocupados por mulheres. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguir. No caso, se 100 pessoas forem selecionadas, pelo menos 50 delas terão que ser mulheres. É isso mesmo. 50 das 100 terão que ser mulheres. Tranquilo? Vamos seguir. Aqui eu tenho, ó, como se eu tivesse a minha plaquinha. A plaquinha que eu mostrei para vocês aqui, ó. 100, onde eu só pintei 48. Então, eu tenho 48 quadradinhos dos 100. Sendo assim, eu tenho 48%. Beleza? Vamos lá. A porcentagem pode ser representada de 3 formas. Eu tenho a minha representação de porcentagem em fração, onde a gente consegue ver que esses 100% é o meu inteiro. Eu tenho os 50%, que é a metade, como a gente está vendo ali. Os 25%, que é como se eu tivesse dividido em 4 vezes. Aqui eu tenho um exemplo na mesa, ó. Aqui é o meu 100%, que é o meu inteiro. Eu tenho a minha metade, que são as 2 moedas de 50.
Eu peguei esse real e dividi em 4 partes, 25%, ó. Se eu somar aqui 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75. 75 mais 25, 100%. E aqui, 10%. É como se eu tivesse pego essa placa e dividido em 10 partes. E cada parte dessa vale 10%. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar. Aqui eu trouxe uma tabela básica, inclusive vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho a minha tabela simples, onde eu tenho todas as porcentagens, 100. Eu tenho o meu valor 100, é como se eu tivesse 100 reais. E tenho, se eu quero 10%, 10. Se eu quero 25%, 25%. Se eu quero 50%, 50%. E 75%, 75%. Claro, eu tenho no base o número 100. E se eu tivesse 200? O dobro de cada valor inicial. Tranquilo? Vamos seguir. Representação básica, lembra da pizza? Eu não consigo deixar de falar de comida nas minhas aulas. Quando eu falo de 100% de uma pizza, eu estou dizendo que ela está inteira, do jeito que ela chegou da pizzaria. Se eu tenho 50%, eu já comi metade dela. Agora eu tenho outro exemplo. Eu tenho uma barra de chocolate que ela está dividida em 4 partes. Se eu pegando esses 100% e dividido em 4, eu vou ter 25%, que representa cada pedacinho desse chocolate. E por último, eu peguei uma barra maior, onde tem 10 pedacinhos. Para eu distribuir esses 100%, eu posso levar em consideração que cada quadradinho desse é 10%. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100%. Completei a minha barra. Cada quadradinho vale 10%. Fechou? Tranquilo até aí, quinto ano. Vamos seguir. Agora a gente vai praticar junto e é muito fácil de resolver essa questão de porcentagem. Vocês só precisam estar atentas às numerações e às representações que eu mostrei agora há pouco, certo? Se uma empresa possui 100 funcionários e 70% são mulheres, preste atenção que eu sempre botei uma base 100 para facilitar para vocês. Qual é a porcentagem de homens? São 100 funcionários. 100 funcionários é o meu 100%. É como se eu tivesse a minha placa aqui para representar todos os funcionários. 70% são mulheres. É como se eu precisasse aqui pintar 70 quadradinhos de mulheres. Quantos sobraram? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular a diferença em porcentagem, tá? 100% menos os 70% que são mulheres. 30% são homens. Não é isso? Com certeza é isso. 30% são homens. Em quantidade, eu poderia dizer o seguinte: de 100 funcionários, 70 são mulheres e 30 são homens. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguir. Tem mais? Claro que tem mais. Luiz tem um álbum, já comprou 200 figurinhas, mas 20% são repetidas. Quantas figurinhas repetidas ele tem? Como é que a gente pode fazer na lógica que a gente fez anteriormente? Preste atenção. Se você tem dificuldade em encontrar esses valores, utiliza como base 100. Vamos fazer como se tivessem 100 figurinhas. Depois a gente dobra o valor, porque é o dobro de figurinhas, né? Mas para facilitar, a gente pode fazer isso. Ou a gente pode fazer uma multiplicação de fração. Professor, é muito difícil. É nada, minha gente. Na multiplicação de fração, a gente vai multiplicar só um numerador pelo número natural. Lembra que a representação da porcentagem pode ser em fração, e toda fração ela tem que ter o denominador 100, que é o meu
total. Mas se aqui é o meu total, ele não disse 20%, 20 por 100. E vou multiplicar pela quantidade de figurinhas. Oxe, professor, é só isso? Aham, é só isso. Vou encontrar o valor aqui em fração, certo? Depois que eu encontrar em fração, eu posso fazer uma divisão normal. 4.000 dividido por 100. E vai totalizar, vamos lá, deixa eu ver. Divisão simples, que você do 5º ano já aprendeu, hein? O resultado será 40. 40 figurinhas. É só isso? É, só isso. 40 figurinhas são repetidas daquelas 200 que a gente comentou no início. Professor, é muito difícil. É não. Agora, entende, matemática, um assunto vai interligando ao outro. E o importante de tudo, você saber resolver as 4 operações. Por isso que entre uma aula e outra, eu sempre trabalho as operações matemáticas, porque sem saber, sem praticar elas, os outros assuntos realmente vão ficar mais complicados. Não que seja o caso do 5º ano, né? Porque vocês dão show na questão de operações matemáticas. Vamos seguir. Pedro comprou um jogo com 40% de desconto, sabendo que o jogo custava R$100. Quanto ele pagou pelo jogo com desconto? Professora, como é que a gente pode fazer? Tem como a gente fazer com número decimal? Com certeza tem, ó. Por que 0,4, professora? Lembra que a porcentagem, ela é partes de um inteiro? Lembra disso, né? Se eu estou dizendo que é 40%, são 4 partes. É como se eu tivesse isso daqui, ó. Eu não tenho 100 aqui, ele está me dizendo 40. É como se eu utilizasse só essas partes daqui. 4, aliás, na verdade são 40. Sim, professora, mas em decimais, um inteiro não é dividido em 10. Vou trocar as figuras agora. Presta atenção, 5º ano, quando se fala em decimal. Se eu juntar aqui esses 10 quadradinhos, eu não vou ter um inteiro? Vai, professora, vai. Não vou ter o inteiro, mas eu só quero 40%, eu só quero 0,4, então eu só quero 4 partes do meu inteiro. Não entendi. Oxi, entendeu não? Vai entender agora. Para eu ter números decimais, eu sei que eu divido decimais, agrupamento de 10 em 10. Eu peguei o meu real, que é o meu inteiro, e dividi em 10 partes. Eu vou querer o meu inteiro todo? Não, eu quero 0,4. Então, eu quero 4 partezinhas só. 0,4 ou 40 centavos, que é o caso do nosso exemplo. Beleza? Por isso que aqui está 0,4. Fazendo uma multiplicação, eu encontro o número 40. Presta atenção no posicionamento da vírgula. R$40 de desconto. Só que ele quer saber quanto ele pagou recebendo esse desconto. 100 menos 40, 60. É só isso, professora? Aham, é só isso. Beleza? Aqui, ó, Pedro pagou R$60 pelo jogo. Hoje, professora, é só isso? É só isso. Pessoal, por hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero que vocês tenham gostado e estejam comigo nas próximas oportunidades. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.